Bom, mesmo tendo todas essas revelações aqui, ainda não dá para saber nada quem é a prata, nem quem é o leão. Só sabemos esse aqui, mas não sabemos onde colocar eles, né? Em que local? Não tem como. Precisamos mais revelações. E agora Deus vai fornecer através dos anjos novas revelações a respeito dessas profecias de Daniel. Mas passou o seu tempo. Quando Daniel está mais ou menos aproximadamente lá com 82 anos, teve mais uma visão muito importante. Na verdade, não foi uma visão, foi uma interpretação de uma escritura na parede, no Daniel capítulo 5, versículo 21, onde o rei Beltesazar deu um grande banquete de 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000, né? E ali apareceram uns escritos, uma mão escrevendo na parede, e Daniel foi chamado para interpretar. O rei Beltesazar era um rei de Babilônia, que ocupou o lugar de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido, então Beltesazar reinava então, e ele fez um grande banquete. Daniel foi chamado e deu uma interpretação. E daí ele disse assim, no versículo 28, dividido foi o teu reino, quer dizer, o reino de Babilônia, e dado aos medos e persas. E aqui, no versículo 31 diz, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino de Babilônia. Então, essa informação foi extremamente importante. Daniel ficou sabendo, então, que o próximo reino de Babilônia, a sequência correta seria os medos e persas. Pronto, agora sim. Aí fechou. Mas Daniel não pôde saber todas as coisas sobre uma parte, mas nós podemos saber pela história a sequência de cada um desses reinos, pela essa informação. Então, Daniel agora nos diz que aquela prata ali, ó, representa os medos e os persas. E o bronze é a sequência aqui, ó, a Grécia. O leão, os medos e persas, o urso, a Grécia, e aí vem vindo. Vamos então preenchendo aqui os dados. Aqui nós podemos ver então mais detalhes, por exemplo, os medos e os persas, né? Os medos o Dario e os persas o Ciro, foi quando terminou o domínio de Babilônia sobre os judeus, né? Então os medos e persas conquistaram Babilônia e começaram a subjugar os judeus também. Do ano 500, que é Jerusalém, do ano 539 ao ano 333, ou seja, um período de 206 anos. Então, com isso aqui ficou clareado por causa do texto de Daniel capítulo 5, que nos mostrou a ordem de todo isso aqui. Então, esse leão com 2 asas são os medos e persas, o carneiro também. Então, nós podemos entender assim, ó, medos e persas, Dario e Ciro, do ano 539 até o ano 333 a.C. Então, é assim, um braço, os medos, o segundo braço, os persas. Agora dá para entender. Uma asa, os medos, segunda asa, os persas. Um chifre, os medos, segundo, os persas. Tudo entendido. E vê que todo tem uma harmonia, ó. 2, 2 e 2. E por isso que o anjo disse para botar nessa ordem. Porque fechou aqui, ó, tudo harmonicamente. Essa é a interpretação dada pelo anjo, a orientação dada por ele. Que ele disse que devia se fazer isso depois de Babilônia. Os reinos esses surgiriam depois de Babilônia. Né? Surgiriam então os medos e os persas que iriam dominar Babilônia. Agora Daniel também estava sabendo. Mas ele não ficou até o fim, né, dos medos e persas, porque os medos e persas dominaram por 206 anos, muito tempo. Então, mas ele já sabia que o próximo seria a Grécia, ó. Está aqui a Grécia. Aqui, ó. E aqui nós sabemos, então, que o bronze é a Grécia que ele está se referindo. E que foi por um período de 333 a.C., ó, que é depois, logo em seguida dos medos e persas, ó, até o ano 323. Com isso, 3 reinos são desvendados. E Daniel ficou sabendo disso. Então ele sabia, esse aqui é a Grécia. Mas não sabia que isso aqui era o Alexandre o Grande, porque não tinha nascido ainda, não se sabia o nome. Mas mais tarde se ficou sabendo.
no ano 333, que era o Alexandre o Grande, ó. Então era necessário passar esse tempo. Então nessa altura Daniel já não existia mais, já tinha morrido, né? Então aqui, mas nós sabemos pela história, porque isso já foi há muito tempo, aconteceu há mais de 2000 anos, né? Então nós já sabemos o que aconteceu, e pela história nós sabemos que foram esses anos aqui, ó. E a Grécia, então aqui em cima, ó, Medes e Persas, uma harmonia, 2 braços, 2 asas, 2 chifres. Aqui a Grécia, ó, que é aqui o ventre, ó. Aqui, ó, é uma patinha aqui, ó, que é levantada. Isso significa um só exaltado aqui, que é Alexandre o Grande. E aqui mostra-se o chifre aqui, ó, tá vendo? Esse chifre que é Alexandre o Grande, da Grécia, harmonia. Segunda harmonia, aqui diz que os ferros são também 2. Nós vamos ver isso aí agora. Agora, continuando aqui, ó. Tudo praticamente desvendado. Só falta agora o último aqui, ó. Esse último animal. Todos esses foram desvendados por causa justamente que o anjo deu essa ordem aqui, ó. Deixou claro. Então veja a combinação de novo. Agora veja aqui o reino dos Ptolomeu, o sul de Jerusalém, né? No reino do Egito, que ele reinou do ano 323, depois da Grécia aqui, do Alexandre o Grande, ó. E aí Ptolomeu, do ano 323 até o ano 198. E no ano 198 até o ano 63 para o Reino do Norte, ó, que é o Seleuco. Então, o Reino do Sul, Reino do Norte. Vê aqui 4 asas, 4 cabeças, 4 chifres, tudo combinando, ó. Vê como combina tudo, ó. 4 chifres, 4 asas. Esse é o Reino do Sul e o Reino do Norte. São 2 que interessam, ó. E aqui, ó, 2 pernas, ó. São 2 que interessam, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Porque os outros 2 não interessam. Mas é bom ele mostrar isso para a gente entender que o reino foi dividido em 4 partes. 4 asas, 4 partes, 4 cabeças. Fechou aqui, ó. E fechou aqui, ó. Tudo harmonicamente. E agora, o que sobrou foram os pés, ó. O mais importante vem agora. Com isso nós achamos os pés. A partir do ano 63, então. Porque todos eles subjugaram Jerusalém. Ó. Na Babilônia, do ano 586 até o ano 539, subjugou Jerusalém, porque destruiu, inclusive, o templo e a cidade de Jerusalém. E aqui os Medes e Persas, o Ciro e Dario, por 206 anos subjugaram Jerusalém. Aqui por 48, aqui por 206 anos, até o ano 333. Do ano 333 em diante, Alexandre o Grande por 10 anos. Ó. Depois o Reino do Sul, ó, do ano 323 até o ano 323, até o ano 198 por 125 anos. E depois veio o Reino do Norte, por 120, todos subjugaram Jerusalém. Agora o próximo vai ser 63, o ano 63 a.C., que vai subjugar Jerusalém. A partir, quem é esse reino aí? Então nós vamos saber agora. Então, primeiramente... Então, devemos saber que esses reinos, então, cumpriram o seu tempo até a chegada do último reino, que nós vamos ver agora. Aqui, né, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, continua com a cronologia, né? Dizendo aqui, ó, conquista de Jerusalém por Pompeu, general romano, anexando, olha só, anexando a Palestina ao Império Romano, ano 63 a.C. Então, Roma foi o próximo, segundo a história, e aqui nesse registro histórico que nós sabemos foi Pompeu. Esse general romano cercou Jerusalém no ano 63 a.C., lutou contra Jerusalém, não destruiu o templo, ele preservou o templo, e nesse momento anexou toda a Israel ao reino e ao império de Roma. Isso foi no ano 63 a.C. E nós sabemos que ela dominou essa região de Israel até o ano 70 depois de Cristo, quando eles destruíram Jerusalém. Então, num período de 133 anos, eles subjugaram Jerusalém, o Império Romano. Portanto, esses são os pés de ferro e de barro. Então, conforme vimos, e conforme a história atesta, no ano 63 a.C., Roma assume o reino
sobre Israel, a subjugação do reino de Israel, do ano 63 até o ano 70 depois de Cristo. Do ano 63, onde 10 reis dominam, porque aqui são 10 dedos. E aqui na Bíblia nos fala sobre esse animal aqui, que corresponde aos pés, aqui são 10 e 10, ó, harmonicamente, viu como a harmonia existe aqui? A harmonia de 4, uma pata, um chifre, dois braços, 2 asas, 2 chifres, tudo harmônico, ó, tudo fecha. Portanto, é essa a ordem. E é por isso que devemos ouvir o que o anjo falou e seguir exatamente a palavra dele, aí tudo vai dar certo. Assim nós podemos ter a interpretação correta por causa realmente desses detalhes, né? E quando seguimos o que os anjos falaram, e não seguir a nossa própria interpretação, pode ver a própria história, com a interpretação que foi dado, porque na última visão, na última interpretação que Daniel deu da parede, e diz exatamente que os médios persas substituíram Babilônia, então mostrando a ordem, e nós seguindo essa ordem aqui do leão, os médios e persas, nós vamos ver que isso aqui vai fechar com os pés aqui, ó. E agora presta atenção no que ele vai falar sobre esse reino de Roma, que isso aqui é extremamente importante. Nós conseguimos desvendar toda a estátua com absoluta precisão pela orientação de Daniel. Toda a orientação veio de Deus e dos anjos. E eles nos deram toda a informação. E agora toda a estátua está desvendada. Agora nós sabemos, graças a Deus, graças à informação que Deus nos deu, e sem usarmos de adivinhação, como alguns fazem, né? Procuram adivinhar. Não tem aqui adivinhação. Aqui está tudo claramente exposto. Agora aqui, Roma, 10D do ano 63 a.C. ao ano 70, a destruição de Jerusalém. E diz que nesse período 10 reis, 10 chifres aqui. Vamos ver o que diz aqui nesse animal aqui, esses detalhes, o que significa esses 10 dedos, esses 10 chifres. Vamos ver. Aqui está esse animal, ó, dentes de ferro, com 10 chifres. No Daniel capítulo 7, e no versículo 19 diz assim, Daniel falando a respeito desse animal aqui, ó. E diz assim, ó, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Veja, ele não teve interesse de saber do leopardo, do urso e do leão com 2 asas. Esse não teve interesse, ele teve interesse nesse aqui. Por quê? Por que ele estava tão interessado? Porque esse é o mais importante deles. Esse era diferente de todos os outros, Daniel diz. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então, o que quer dizer isso? O que significa isso aqui? Então, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia muito robusto do que os seus companheiros, mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Veja só que importante. Então isso é no período de Roma, do ano 63 ao ano 70. E esse aqui, ó, esse chifre aqui, esse que fazia guerra contra os santos, é Nero. E aí nós vamos ver agora. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo para os santos possuírem o reino. Então ele disse, quem é que disse? O anjo vai interpretar agora quem é esse. Veja só, ele vai dizer detalhes importantíssimos sobre o reino de Roma nesse período do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque nesse tempo vai vir essa pedra que vai cair nos pés da estátua, aqui nos pés da estátua, que é o reino de Deus. Ele vai chegar ali. Quando vai chegar? Vamos ver agora. Aí diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Ó, esse aqui é um reino, esse é o reino de Roma. Nós vimos, já sabemos que é de Roma.
o qual será diferente de todos os reinos, olha só, e devorará toda a terra. Que terra? A terra de Israel. Vai devorar toda a terra. Roma, no ano 70, destruiu toda Israel. E pisará aos pés toda a terra de Israel, e a fará em pedaços. Toda a terra de Israel foi destruída, todas as cidades de Israel foram destruídas, e Jerusalém foi destruído, e o templo de Jerusalém foi destruído. Acabou com toda a nação de Israel, ela foi colocada prisioneira em toda a terra. Foi algo terrível, foi uma grande tribulação, algo terrível que aconteceu nesse período. Quem fez isso? Este animal aí terrível, por isso era diferente. E por isso que interessava isso para Daniel, porque ele era judeu, e como judeu, ele estava interessado no que ia acontecer com o povo dele. E nesse período já estava profetizado a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora ele prossegue dizendo: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Muito bem. Então o anjo está dizendo que esses 10 chifres são 10 reis, portanto esses 10 dedos, que é a correspondência aos pés a esse reino aqui, segundo o anjo, né? Então o que corresponde? São 10 dedos, 10 chifres, aqui são 10 reis. Eles vão pisar, olha só os pés aqui, Israel, vão pisar ela, fazer ela em pedaços, não vai sobrar nada. Jerusalém foi totalmente destruído e o templo também no ano 70. Isso aí arrasou com toda... E por isso esse animal é terrível. Destrói tudo. Toda Israel. Toda Jerusalém. Isso foi profetizado. Isso se cumpriu no ano 70. Então, veja só que nesse período também vem o reino eterno. O reino de Deus. A pedra que pega nos pés. Nesse período acontece isso. Vamos ver, vamos entender a Escritura. Nota-se que são 10 dedos, né? Aqui diz 10 chifres, 10 reis. Ora, esses 10 reis devem dominar e reinar do ano 63 ao ano 70. Não podem ser 11, não pode ser 12, não pode ser 9. São exatamente 10 reis. E eles têm que ser exatamente do ano 63, quando foi subjugado Jerusalém pelos romanos, até o que foi destruído Jerusalém, no ano 70. Foi o período que eles dominaram de 133 anos sobre Jerusalém. Então, não pode ter nem mais, nem menos reis que dominam nesse período. Então, nós vamos saber quem são esses reis e vamos nominá-los e vamos dar a data do reinado deles. Exatamente, são 10. Aqui nós podemos ver esses 10 reis do período do ano 63 até antes de Cristo, né? Até o período de 70 depois de Cristo. Nós podemos ver aqui Caio Júlio César, que assumiu quando Jerusalém foi subjugada pelos romanos, pelo Pompeu, que sitiou Jerusalém por 3 meses e a subjugou. No ano 63 a.C., Caio Júlio César estava em Roma e ele era o principal. Portanto, Caio Júlio César é o primeiro. E ele foi considerado o primeiro imperador. Inclusive tem uma placa lá no Egito, onde ele se identifica como sendo Caio Júlio César, né, imperador. Então, isso alguns historiadores dizem que já é o Otávio Augusto o primeiro, mas é um equívoco isso da história, né? Nós sabemos que Caio Júlio César foi realmente o primeiro, né, imperador, e todos os outros se chamavam depois de César por causa, em homenagem a justamente ao primeiro imperador. Então, por isso, olha, o outro aqui, ó, Otávio Augusto também se chamava César. O Tibério também de César, ó, Calígula também de César, né? Cláudio também de César, até o Nero, ó, César. Então, todos eles em homenagem ao primeiro imperador. E ele foi assassinado no ano 44. Então, depois disso assumiu Otávio Augusto, depois Tibério, depois Calígula, Cláudio, Nero, que perseguiu a igreja, né? Que foi o sexto, ó. 5 reis, chifres, 5 chifres caíram, ó. E aí o sexto assumiu, conforme o livro do Apocalipse ali, ó.
Está predito. E depois caem 3 chifres diante dele, ó, porque eles duram pouco tempo, que é Galba, Otto e Vitélio, na frente de Nero, ó. 3, porque duram muito pouco tempo e inclusive não se chamam Césares, ó, porque eles não são da mesma família. E aí depois assume a família de César de novo, o Vespasiano, ó, no ano seguinte, que ele foi nomeado no dia 22 de 12 de 69. E pode ver que as datas aqui, ó, todas conferem, ano 63, 44, 54, né, até o ano 14, o ano 14, e assim vai, né? Até aqui do ano 14 é o ano 37, o ano 37 é o 41, 41 é o 54, 54, 68, 68, 69, 69, 69, né, no mesmo ano morreu, 69, 69, Vitérios. E no próprio ano 69, assumiu Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Então, o que importa, então, até o ano 70, onde 10 imperadores reinam conforme a profecia está dita, são 10 chifres. Fechando, então, totalmente o livro de Daniel e mostrando detalhes que só Deus podia fazer, né? Só Deus podia dar esses detalhes. Então, nós podemos ver aqui, ó, tudo está aqui claramente. Todos os 10 chifres nominados e todos eles colocados a sua data, um por um. Não há nenhum outro imperador ou nenhum reino intermediário entre um e outro. São exatamente 10, conforme a Bíblia falou. Portanto, 10 chifres, 10 dedos, corresponde aos 10 reis de Roma, que reino do ano 63 até o ano 70, perfazendo 10 reis num período de 133 anos. Aqui fecha 10, aqui fecha 2, porque 2 que importa aqui, 4 e 4. Aqui fecha 1, uma patinha aqui, que um só que é exaltado, e aqui um só chifre, e aqui, que é Alexandre o Grande, aqui Medos e os persas, Dario e Ciro, ó. Medos e persas, Dario e Ciro, Medos e persas, Dario e Ciro. Um chifre, o segundo chifre. 2 asas, Dario e os Medos e persas. Medos e persas. Tudo fecha, ó. Tudo harmonioso. Harmonia, harmonia, harmonia e harmonia. Agora, vem o mais importante. Tudo está desvendado de acordo com a Bíblia. E nós descobrimos que essa pedra é o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele vem nesse período dos pés. Então, mas quando? Quando todos esses reis dominam. E o último foi Vespasiano. Então, tinha que ser na época do Vespasiano, no último dedo, quando a estátua se completa com 10 dedos. Portanto, descobrimos, graças à orientação dos anjos de Daniel, e aí nós soubemos direitinho cada período aqui, ó. Então, a pedra é o reino eterno, que é o reino de Deus. Esse chegou, então, nesse período do ano 63 a.C. até o ano 70. Então, primeiro tinha que se completar a estátua, então chegaria o reino de Deus, e Jerusalém seria destruído. E foi no 10º dedo, então, ou no 10º chifre aqui, ó, que seria no ano 70, quando foi destruído Jerusalém. Então, a estátua se completa e os chifres se completam aqui. Então é que viria o reino. Então é que foi no ano 70, então. Então, Jesus está justamente dentro da profecia que Jesus falou que seria naquela geração, quando ele estava falando que viria o reino de Deus e que essa pedra iria pegar nos pés aqui. E aí viria o reino de Deus, um reino eterno, que nunca jamais seria destruído. Vai durar para toda a eternidade. Então, começou no ano 70 e continua por toda a eternidade.